Quero convidar todos a se colocar de pé, por gentileza, toda a igreja. Vamos orar ao Senhor, apresentar o nosso pastor que vai ministrar a palavra do Senhor. Amém? Pastor Alberto, faz essa oração juntamente com todos. Glória a Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento, Senhor, queremos estar aqui, todos na Tua presença, para ouvir a Tua palavra. Deus, por Tua infinita misericórdia, usa o Teu servo, como sempre tens feito, como instrumento, Senhor, para as nossas vidas, para nos orientar, para nos exortar, para nos admoestar, Senhor, segundo a Tua vontade. Que tudo seja na guia do Teu Espírito, Pai. E assim te agradecemos, te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos amados. Glória ao nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos estudando Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem, quando você pega um livro da Bíblia, no trajeto do livro você encontra muitas doutrinas, muitos ensinamentos que a igreja precisa saber para defender a sua fé. Amém? O senhor irmão puder abrir um pouquinho mais o som, ele está meio abafado. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós precisamos ter consistência. Uma igreja sem doutrina, ela fica vulnerável. E a doutrina não é desabafo, não é desaforo. A doutrina é o ensino sistemático da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, cada versículo tem uma revelação, tem um esclarecimento. E nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo São Pedro, a sua relevância na igreja primitiva. Glória a Deus. A sua relevância na igreja primitiva. Os 10 primeiros capítulos de Atos, Atos tem 28 capítulos. Os 10, até o 11º, até o 12º, perdão. Os 12 primeiros capítulos de Atos mostram a relevância do apóstolo São Pedro. E os demais, os 16 seguintes, mostram a relevância do apóstolo Paulo, do apóstolo São Paulo. Os primeiros 12 capítulos mostram a relevância do apóstolo São Pedro, e do capítulo 13 ao 28, a relevância do apóstolo São Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esses homens, irmãos, eles não queriam glória para eles. Eles eram apenas instrumentos de Deus. Nós não podemos idolatrar os servos de Deus que passaram. Nós devemos admirá-los, nós devemos imitá-los, mas nós não podemos idolatrá-los, porque só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Amém? Então, na Bíblia não se manda orar aos santos, não se manda orar aos santos, não se manda pedir nada ao apóstolo São Pedro, ao apóstolo São Paulo, ao apóstolo São João, ao evangelista São Lucas, ao evangelista São Marcos. Todos eles foram servos de Deus, mas eles mesmos mostram na Bíblia que a relevância, eles foram relevantes porque Deus os usou, mas que em si mesmo eles são apenas vasos, como você é para ser um vaso na mão de Deus também. Amém? Nós vamos ver isso. Antes de entrar no estudo bíblico de hoje, vamos ver que os próprios apóstolos, eles disseram que não eram relevantes. Eles próprios disseram. Vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 4, quando Pedro e João oraram pelo rapaz aleijado da Porta Formosa. Não é? Os irmãos sabem que tinha um rapaz. Quantos anos aquele rapaz? Atos 4. Glória. Quantos anos tinha aquele rapaz de aleijado na porta do templo? 40 anos, mais de 40 anos. E a Bíblia diz que Pedro e João disseram: em nome de Jesus Cristo, o que, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, o que, irmãos? Levanta e o que, irmão? Anda. E anda, não é? Então, irmãos, o povo ficou admirado com Pedro. O povo ficou admirado com João, pensando que aquele poder era deles mesmos, não é? Pensando que aquele poder era próprio. Mas eu não tomei nota, mas eu sei que aqui ou é no capítulo 3 ou é no 4. Pronto, capítulo 3,
versículo 12. Veja aí, Atos 3 e 12. Pedro, o povo ficou atônito, um aleijado conhecido. Não eram esses milagres falsos que tem por aí afora. Esses milagres falsos, que falsos profetas enganam o povo para extorquir dinheiro das pessoas. Não sei se vocês já viram na internet, tem um homem que aparece 40 vezes dando testemunho que foi curado. Uma hora foi curado de uma dor na unha, outra hora foi curado de uma unha cravada, outra hora foi curado de dor de cabeça, outra hora foi curado de dor debaixo do sovaco, e tanta dor no mundo, glória a Deus. E tudo mentira, um homem só aparece, parece que 40 vezes. Quem viu essa marmota? Quem viu essa marmota? Né? Quantas vezes foram? Parece que é 40 vezes que ele aparece dizendo que foi curado, as pessoas tomando testemunho. E não era isso. Os milagres da Bíblia são milagres reais. Como eu já vi milagres reais da parte de Deus na nossa era. Então o povo ficou pensando que aquele poder era de Pedro. O povo ficou pensando que aquele poder de curar aquele aleijado era de João. Aí o que foi que Pedro disse? Por favor, 3 e 12 de Atos. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha aí, Pedro disse: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? O povo ficou olhando para quem? Quando viu o milagre? Olhando para Pedro e olhando para quem, irmãos? Para João. Aí Pedro disse: minha gente, por que vocês estão olhando para nós? Por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Ele disse: não foi por nossa virtude, não foi por nossa santidade. Glória a Deus. Aí ele vai falar de quem? Versículo 13. Ele vai apresentar quem? Pedro vai apresentar quem? Pedro vai apresentar quem? O Deus de Abraão e de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Agora o 16, o que é que Pedro diz? E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro disse: não fui eu, não foi João, foi aquele que vocês crucificaram, foi pelo poder dele. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Se hoje em dia um cristão pode orar por alguém e alguém ser curado ainda hoje? Sim ou não? Deus ainda dá dons de curar? Dá ou não dá, igreja? Mas quando Jesus der o dom de curar, não pense que foi você, não. Não pense que foi o seu poder ou a sua santidade. Foi em nome de Jesus. E o povo olhou para Pedro e para João pensando que tinha sido pela virtude deles e pelo poder deles. E Pedro disse: não foi, foi pelo nome de Jesus, o filho do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós vemos também que Paulo naquele tempo já começava a devoção aos servos de Deus, e Paulo corta isso. Vamos ver no livro de 1ª carta aos Coríntios, 1ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Glória a Deus, né? Ali na igreja de Corinto já tinha grupos de devoção a Apolo, de devoção a Santo Apolo, de devoção a São Paulo, de devoção a São Cefas, que é Pedro, né? Aí Paulo corta isso. Paulo diz não, né? Veja o capítulo 3, versículo 4 de 1 Coríntios. Glória a Deus, capítulo 3, versículo 4 de 1ª carta aos Coríntios. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura, não sois vós carnais? 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 7.
Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem pode dizer amém, irmãos? Paulo disse que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas quem? A glória ficou para quem? Para Deus que dá o que, irmão? Então, irmão, os apóstolos, os profetas, eles nunca exigiram culto para si. Eles faziam tudo e atribuíam a Deus. Quem pode dizer amém em nome de Jesus, irmãos? Vocês estão entendendo? Paulo diz assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Que não são apenas o quê? Ministros. O que é um ministro? O ministro é um servo. Olha aí o que ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não o quê, meus amados irmãos? Ministro. Que é um ministro aqui não é grande coisa não. A palavra ministro significa servo. Aleluia. Servo. A glória não é de Pedro, a glória não é de Paulo, a glória não é de Apolo, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Porque nós somos apenas o que, irmãos amados? Servos, ministros. O próprio Pedro corta, o próprio Paulo corta e diz: olha, nós não somos nada, nós somos apenas servos, né? Glória a Deus. Atos 14, né? O apóstolo São Paulo uma vez curou um aleijado em Listra, na cidade de Listra, em Atos 14, de 11 em diante, e o povo veio trazer bois para ele, para oferecer sacrifício a Paulo. Atos 14, versículo 11. Olha aí, vieram oferecer um boi a Paulo, pensando que Paulo era um deus. Trouxeram grinaldas de flores para Paulo, trouxeram grinaldas de flores, trouxeram bois para oferecer a Paulo, porque eles achavam que tinha sido Paulo que tinha feito o milagre. Vamos ver aí, versículo de número 11 em diante, por favor. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Quando eles viram o aleijado de Listra, Listra era uma cidade, quando eles viram o aleijado andando, o aleijado era conhecido de todo mundo, disseram: esses dois homens, que era Paulo e Barnabé, não é isso? Paulo e Barnabé, esses homens são deuses, e trouxeram boi para oferecer a eles, trouxeram grinaldas de flores para oferecer a eles, e Paulo disse: minha gente, não faça isso não, não faça isso não, eu não quero não. Irmão, se os santos ressuscitassem hoje e vissem o que fazem com eles, hein, irmão? Floresta de velas para eles, flores para eles, bota a imagem dele no andor e sai no meio da rua. Se Paulo ressuscitasse hoje, se Pedro ressuscitasse hoje e encontrasse uma procissão de São Pedro em cima do andor, glória a Jesus, o que era que Pedro ia fazer? Se ele ressuscitasse hoje, hein? Ele ia aceitar? De acordo com os textos que estamos vendo, eles iriam aceitar? A bendita Virgem, a mãe do Senhor Jesus, se ela ressuscitasse hoje e visse a idolatria que é feita com ela, o que era que ela faria? Me ajude a entender a Bíblia. O que era que a bendita Virgem faria? Eles não aceitariam, a bendita Virgem iria repreender, porque eles zelavam que a glória era somente de Deus. Então, essa semana eu vi um grande cortejo numa cidade do interior, que eu não vou citar, uma das grandes cidades do nosso estado. Irmão, um cortejo na frente, uma imagem no andor, e uma multidão de, eu acho que tinha umas 3 a 4 mil pessoas atrás. E mostraram do drone, né, a imagem na frente da bendita Virgem, com um título lá de um certo nome, e o povo atrás, e eu pensando: meu Deus, se a Virgem Maria ressuscitasse, e a Virgem Maria encontrasse esse negócio em louvor dela, o que era que ela faria? Me ajudem, pela Bíblia, o que era que ela faria? Ela iria dizer: muito bem, ia bater palma. Ela iria o que, irmão? Repreender. Gente, essa glória não é minha, essa glória é do meu filho, essa glória é de Jesus. Quem pode dar glória para Deus nesta noite? Pois olha, pensaram que eles eram o quê? Quando viram o aleijado andar, quando viram o aleijado saltar, foi que eles pensaram que os deuses, que Paulo e Barnabé eram deuses que tinham descido do céu, descer até nós. Prossiga, por favor. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Porque Mercúrio era o deus da fala, era o deus da eloquência, que no grego, no mundo grego era Hermes, no mundo romano Mercúrio,
e no mundo grego Hermes, né? Porque Hermes era de onde vem a palavra hermenêutica, era o deus da fala. Como Paulo pregava bem, eles pensaram que Paulo era o Hermes, era o deus Mercúrio, porque na mitologia grega era um nome e na mitologia romana era outro nome, mas era o mesmo Deus. E Paulo, porque este era o que falava, né? Então chamavam Paulo de Mercúrio, porque Paulo falava bem. Eles disseram, esse é o deus Mercúrio que desceu. Prossiga, por favor. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Trouxeram o que, meus amados irmãos? Touros e o que, irmãos? Grinaldas de quê? Flores, né? Quem não sabe, grinalda é de flores. Trouxeram aquele monte de rosas, de flores, de girassol, cravo de defunto. Pense, glória a Jesus, né, irmão? Trouxeram tudo para Paulo e lá vai. Aí Paulo, minha gente, não faça isso não. Foi que Paulo disse para eles. Veja Paulo e Barnabé o que foi que disseram. Versículo de número seguinte, 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Quem pode dar um glória a Deus, irmão? Paulo disse, minha gente, não faça isso não, eu não quero esses bois, eu não quero essas grinaldas, eu não quero nada disso. Eu vim aqui pregar o Deus verdadeiro. Versículo 15, dizendo, varões quer dizer homens, varões, homens, por que fazeis essas coisas? Nós também somos o que, irmãos? Homens. Homens como vós. Nós somos homens, nós não somos deuses, nós não merecemos grinalda, nós não merecemos bois, nós não queremos sacrifício, não queremos velas, não queremos nada disso. Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades. O que é vaidade? A gente pensa que vaidade é somente unhas extremamente pintadas e coisas, máscaras horrorosas nos olhos. A gente pensa que vaidade é só isso, balangandã pendurado da cabeça até os pés. A gente pensa que vaidade é só isso. Não, vaidade quer dizer coisa vazia. Vaidade quer dizer coisa que não leva a nada. Vaidade é coisa vazia, coisa que não tem sentido. Paulo disse, eu vim aqui pregar para que vocês se convertam dessas tolices. Vaidade quer dizer tolice, vaidade quer dizer coisa que não leva a nada. Vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o quê? Que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Aleluia. Dá para dizer um glória para Deus, irmão? Irmão, nós precisamos ter argumentos, senão a gente vai na onda, porque quem prega, quem tem essas coisas, tem as suas defesas, e nós precisamos de conhecimento bíblico. Se eu fosse você, eu marcaria na Bíblia essas referências, ou anotaria para marcar em casa, porque alguém vai chegar para você e vai dizer, por que você não cultua Pedro? Por que você não cultua Paulo? Por que você não cultua a Virgem? Por que você não cultua os anjos? Eu não cultuo porque eles são criaturas como nós, eles foram apenas servos. Quem pode dar glória a Jesus? E se eles ressuscitassem hoje, eles aceitariam o que fazem com eles? Sim ou não? Não aceitaria, porque é um absurdo, irmão. Um absurdo, milhares de pessoas atrás de um objeto feito pela mão dos homens. Não, Deus não aceita isso, irmão. Não é aprovado. A glória é só do Senhor. Quem diz amém em nome de Jesus? Então, irmãos, agora esses servos de Deus, na igreja primitiva, eles tiveram relevância. Relevância no sentido do serviço, da devoção a Deus, do evangelismo, da vida de oração, da vida consagrada, das almas que eles ganharam, do que eles sofreram pelo amor de Deus. Então a relevância deles é essa. É o que eles fizeram para Deus. E tudo o que eles fizeram não foi pelo seu próprio poder, mas foi pelo poder de quem, meus amados irmãos? De Deus. E não tem na Bíblia mandando você orar a nenhum deles. Não tem na Bíblia. Primeiro porque só quem é onisciente, onipotente e onipresente, quem é? Que está presente em toda parte.
Quem é? Quem é que conhece todos os corações? Só Deus. Só Deus é onisciente, só Deus é onipotente e só Deus é onipresente. Agora, onde você gritar Jesus, Ele vai lhe ouvir. Onde você gritar Deus Pai, Ele vai lhe ouvir. Onde você gritar Deus Espírito Santo, Ele vai lhe ouvir, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Nem os anjos, eles não são onipresentes. Nem os anjos. Os anjos não sabem o que se passa no nosso pensamento. Os anjos não sabem. Se eu, por exemplo, orar ao anjo São Miguel, aqui no meu pensamento, ou mesmo com a minha boca, orar, São Miguel, São Miguel, ô São Miguel, São Miguel, São Miguel, ô São Miguel. Pobre São Miguel não vai saber de nada, irmãos. Porque Miguel não é onisciente, nem é onipotente, nem é onipresente. Onisciente é aquele que tudo sabe. Onipotente é aquele que tudo pode. E onipresente é aquele que está presente. Deus está aqui, está no Japão. É verdade ou não, irmãos amados? Quem crê que Deus está aqui, está na China? Quem crê que lá do céu Ele avista todos os moradores do mundo? Quem crê que Ele sabe o que se passa no mais íntimo dos corações? Só Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Só Ele é quem sabe e mais ninguém. Então, irmãos, nós vemos, vocês já viram que os servos de Deus, eles não aceitam que ninguém os cultue, que ninguém lhe dê louvores, que ninguém cante louvores para eles, nem ofereça sacrifício para eles, porque eles diziam que eram apenas o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. Eles diziam que eram apenas o quê? Homens. Servos, ministros. Somos apenas servos e mais nada. Mas tem muitas outras referências. João não aceitou. O anjo lá em Apocalipse não aceitou a adoração de João. Cornélio, Pedro não aceitou que Cornélio se ajoelhasse nos pés dele. Se levanta que eu sou um homem como tu, né? Então todos são servos. Agora, claro que uns com uma folha de serviço o quê, irmãos? Maior. Uns com a folha de serviço maior e outros com a folha de serviço menor. Meus amados irmãos, que Pedro foi o apóstolo da igreja primitiva, que foi um líder, é inegável. É inegável, está na Bíblia que ele foi um líder da igreja. Mas isso não significa que ele foi o chefe universal da igreja, não. Ele trabalhou, ele foi um servo. O próprio Paulo disse: quem é Cefas, quem é Apolo, quem é Paulo? São apenas o quê? Servos, mas não eram manda-chuvas, não eram donos da igreja universal. Vamos ver aqui, em Atos 1:15, eles estão esperando o quê? Quem lembra o que é que eles estão esperando? 10 dias de oração, esperando o quê, meus amados irmãos? A descida de quem, meus amados irmãos? Do Espírito Santo. Mas no meio, eu não sei se foi no segundo dia, no terceiro, no quarto, Pedro se levanta para resolver uma demanda. Qual é a demanda? É que tinha que ser 12 apóstolos. Tinha que ser 12 apóstolos. Mas um deles, que foi que aconteceu com um deles? Vê se vocês conhecem a Bíblia. Um deles, dos 12, um deles o quê? Desviou-se. Desviou-se, porque era amante de dinheiro, era avarento, era larápio. Ele era larápio, ele era desonesto. Ele era o tesoureiro do grupo apostólico e era desonesto. O próprio João escreveu que ele dizia que queria cuidar dos pobres. Vocês já leram? Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, ele disse: para que este desperdício? Porque valia 300 dinheiros. 300 dinheiros eram 10 meses de trabalho braçal. 10 meses de trabalho braçal. Vamos dizer 10 salários mínimos hoje. Quanto é 10 salários mínimos hoje? 15 mil e alguma coisa. 15.800? 15.120. Então, aquele vaso de alabastro que a mulher quebrou valia 15 mil reais hoje, na moeda de hoje, porque era um dia de serviço de um trabalhador. Então, 10 meses, 300 dinheiros corresponde a 10 meses. E ele disse: deveria ter vendido e me dar para eu entregar aos pobres. Será que ainda hoje tem coisa parecida com isso? Quer o dinheiro todinho dizendo que vai dar aos pobres. Esse povo é o espírito de Judas, irmão. Olha, eu vou tomar o dinheiro dos ricos para dar aos pobres. Vocês já viram esse espírito por aí afora? Aleluia.
O pobre não vê nada, porque Judas não deixa. Né? Quando caía na bolsa, né? Ele desviava o dinheiro, e está na Bíblia, não vai dar tempo para a gente ler. Então ele desviou-se, suicidou-se, morreu enforcado. Irmãos, olhem para cá, eu queria que vocês prestassem atenção. Os inimigos da Bíblia, eles dizem que na Bíblia há contradição. Olha aqui uma contradição. Como é que a Bíblia é inerrante? Como é que a Bíblia ela não tem contrastes? Olha aqui, porque a Bíblia diz no Evangelho que ele morreu enforcado. O Evangelho de São Mateus diz que ele morreu enforcado. Mas lá em Atos dos Apóstolos, diz que ele despedaçou-se, caiu num despenhadeiro e a barriga dele se abriu e as entranhas as tripas, o bofe, sei lá, tanta bagaceira. Diz que quando ele caiu num despenhadeiro e a barriga se abriu e as entranhas se derramaram. Aí os inimigos dizem, está vendo, olha, um disse que foi enforcado. O Evangelho de Mateus diz que foi enforcado. E Lucas disse em Atos que ele se precipitou. Não. Vamos ver, irmãos amados, vamos entender isso. O que é que acontece? O que é que nós entendemos e o que é que os pais da igreja entendiam? Os primeiros intérpretes da Bíblia. Ele realmente, tanto está certo Mateus, como está certo Lucas. Ele enforcou-se. Mas para ele se enforcar, a árvore, tudo indica que era na beira de um precipício. Porque justamente para que ele caísse sem bater com os pés no chão, ele aproveitou um galho no precipício. E o que é que acontece? Ele estava num lugar reservado, num lugar escondido, ele morreu enforcado. Mas depois, ou a corda se rompeu, ou o corpo apodreceu, e quando o corpo apodrece, a cabeça pendurada se desmembra do corpo. E às vezes quando Saddam Hussein foi enforcado, ele pediu uma proteção para não cair. Para não cair. Então, o irmão está falando que quando Saddam Hussein foi enforcado, ele pediu uma proteção para não romper o pescoço e ele não cair. Então, meus amados irmãos, o que foi que aconteceu? Mateus está certo, ele morreu enforcado, mas houve um incidente após o enforcamento. Ou a corda rompeu, ou o corpo pesado. Talvez ele era mais gordo do que eu. Glória a Jesus, né? Quem mais aqui eu vou olhando para não ficar só para mim. Glória a Jesus, né? Talvez ele era gordão com a barrigona e pesou, e na hora do enforcamento a cabeça pode ter sido desmembrada, ou então ele apodreceu, passou uns dias pendurado, ninguém viu, e o corpo dele, o que, irmãos? Caiu, e quando ele cai sobre as pedras, o que é que acontece? A barriga dele abre, e a Bíblia diz que as entranhas se derramaram. Então está certo Mateus, que diz que ele se enforcou, e está certo o evangelista São Lucas, que diz que ele despencou. Glória a Deus. Então ele morreu, suicidou-se. E meus amados irmãos, o que é que acontece? Ele foi para o seu lugar. É interessante isso. São Pedro alivia a barra. São Pedro se levanta e São Pedro alivia a barra e diz que ele foi para o seu lugar. Vamos ver isso no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Que lugar é esse que Pedro disse na hora da oração? Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Que lugar foi esse? Que lugar foi esse? O inferno. Só que Pedro não quis dizer na oração que ele foi para o inferno. Aí Pedro usou de eufemismo. O que é um eufemismo? Isso aqui é um eufemismo. Quem sabe? Onde estão os professores de português? O que é um eufemismo? Alguém sabe aqui o que é um eufemismo? Ali a irmã sabe. Quem mais sabe o que é um eufemismo? Ali atrás. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma suavização de uma coisa. Por exemplo, quando você vai dizer a uma mulher que o marido dela morreu e ela está grávida. Se você chegar lá, você não pode dizer seu marido morreu. Se você disser isso, a mulher vai ter um choque arriscado que perdeu o bebê. Você diz assim, irmã fulana, seu marido passou desta para melhor. Isso é um eufemismo, você suavizou.
Ou então, se ele for crente, o que é que você vai dizer? A mulher grávida: irmã, seu marido foi promovido à glória. Aleluia. Isso é o que, meus amados irmãos? Eufemismo. É uma suavização. Então a Bíblia diz que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Que lugar é esse? Pedro não quis dizer. Pedro foi elegante na oração: Senhor, Judas foi para o inferno. Pedro não disse isso e os apóstolos não disseram isso. Disseram que ele se desviou para ir ao seu próprio lugar, que era o inferno. Então, ainda hoje tem gente querendo salvar Judas, né? Recentemente, o grande chefe de uma religião, que tem um chefe mundial que diz que é sucessor de São Pedro, ele disse que Judas tentou salvar Judas, está com uns 2 anos, que não, Judas, eu acho que ele se arrependeu, foi para o céu, tal, que eles querem salvar todo mundo. Eles dizem que não tem mais inferno e que todo mundo vai para o céu. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Pedro era o líder primitivo da igreja, mas da igreja, ele não era da igreja universal, ele era da igreja onde ele estava. Vamos ver isso aqui, irmãos, porque Pedro, ele foi um líder da igreja cristã. Ele foi um líder da igreja cristã porque foi ele quem recebeu a revelação de que Jesus Cristo era o filho de quem, meus amados irmãos? De Deus. Quando Jesus perguntou: que dizem os homens ser o filho do homem? Foi assim? São Mateus 16. Que dizem os homens ser o filho do homem? E os apóstolos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Aí Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é que salta na frente? Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então ali Jesus deu a chave a Pedro. Mas a chave que Jesus deu a Pedro, ele não deu somente a Pedro, ele deu a todos os apóstolos. Alguém diz assim: só Pedro recebeu a chave. Não. Vamos ver no capítulo 18 de São Mateus, que não só foi Pedro que recebeu as chaves. A palavra-chave é para dispensa, é o dispenseiro. A chave não é a chave para mandar, é a chave para ser servo. Porque se dava a chave da dispensa da casa a alguém de extrema confiança. E Jesus não deu somente esta chave a Pedro, mas Jesus deu aos seus apóstolos todos. Pedro recebeu a sua chave e os demais apóstolos também receberam a chave. E todo crente que tem alguma coisa de Deus para dar a alguém, ele tem uma chave. A chave da dispensa celestial. E como é que a gente abre a dispensa celestial? É através da oração. Através da oração. Vamos ver aqui São Mateus capítulo 18. Jesus não só disse a Pedro que ligar na terra será ligado no céu. Jesus disse a todos os apóstolos. Vamos ver isso, São Mateus capítulo 18, versículo de número 18. Glória a Deus. Em verdade. É Mateus 18 e 18. Provando que não só foi Pedro que recebeu a chave. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Quando Jesus falou isso a primeira vez, falou com Pedro, Mateus 16, 18. Mas agora em 18 e 18, Jesus está falando com a igreja. Leu 17. Versículo, Jesus está falando com toda a sua igreja. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Em Mateus 16, Jesus fala com Pedro, mas aqui ele não está falando só com Pedro, ele está falando com toda a igreja. Então não só foi Pedro que recebeu a chave. Qualquer crente que tenha comunhão com Deus, e ele, claro que cada um com a sua responsabilidade, um recebe a chave maior e outro recebe a chave menor. E tem gente que tem uma chavezinha bem pequenininha. Mas mesmo assim, todo crente tem a chave de Deus na mão. Agora, por exemplo, quanto mais responsabilidade você tem na igreja, maior a chave que você tem.
O pastor da igreja, ele tem uma chave, porque a chave maior, porque ele tem uma chave maior. Porque o pastor da igreja tem uma chave maior. Porque a responsabilidade dele é maior. Eu tenho que buscar na dispensa de Deus. Mas, por exemplo, se você pregar para uma pessoa e a pessoa aceitar Jesus, você prega, você não é pastor, você não é obreiro, você não é, na hierarquia da igreja, você não é nada. Mas você prega o evangelho. E você fala para as pessoas de Jesus e a pessoa aceita Jesus como Salvador e você ora por essa pessoa. O que é que vai acontecer? Você ora por ela e o que é que Deus vai fazer lá no céu? Deus vai ligar aquela pessoa. Você usou a chave. Todo crente, membro do corpo de Cristo, ele tem essa chave. Todo crente. Todo crente. Uns têm uma chave maior e outros têm uma chave menor. Uma responsabilidade maior, mas todo crente tem a chave. Porque Jesus falou da igreja. Ele disse, tudo que ligares na terra, será o quê, meus amados irmãos? E no versículo anterior ele fala de quem? Veja o versículo anterior, por favor. E se ele não te escutar, dize-o a quem? A igreja. Considera-o como gentil ou publicano. Aí o versículo seguinte diz, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então não só foi o apóstolo São Pedro que recebeu a chave. Todo crente em Jesus tem uma chave. Agora um com a responsabilidade maior e outro com a responsabilidade menor. Por exemplo, por graça de Deus eu sou o pastor da igreja. Mas eu sozinho não posso dirigir a igreja em Maceió, nem no estado de Alagoas. Quando eu coloco um dirigente em uma congregação, quando eu escalo um dirigente para uma congregação, eu estou dando àquele que eu recebi de Deus e estou dando a ele o quê? Estou dando a ele o quê? Uma chave. Lá naquela congregação, ele pregando, ele está usando a chave. Ele ganhando as almas, ele está usando a chave. Ele doutrinando a igreja, está usando a chave. E quando um crente erra, que ele disciplina aquele crente, ele desliga aquele crente, ele está usando o quê? A chave. Agora, eu tenho uma chave maior, uma responsabilidade maior. Mas todo crente, mas você é dirigente do círculo de oração, de um círculo de oração de 5 pessoas, lá numa congregaçãozinha, você também tem uma chave ali. Você é responsável por um conjunto, você também tem uma chave. Você evangeliza, você também tem uma chave. A igreja toda recebeu uma chave do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, irmãos, nós vemos aqui que Pedro, ele foi usado por Deus. Ele foi nos 12 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, ele foi o mais relevante. Mas não significa que ele era o chefe da igreja universal. E nós vamos provar por isso. Nós vamos provar por isso e por aquilo que ele não era o chefe da igreja universal. Meus amados irmãos, segundo a tradição de uma grande religião, diz que Pedro foi bispo de Roma por 25 anos. Só, meus amados irmãos, que Paulo, ele escreve uma carta aos romanos. E ele cita o nome de 20, ele manda saudação para 26 pessoas. Se você ler Romanos 16, vamos ver isso. Romanos 16, por favor. Glória a Deus. Romanos 16. Paulo saúda 20, salvo o melhor juízo, desculpe-me se eu me enganei, mas salvo o melhor juízo, Paulo usa 26 pessoas da igreja de Roma. Ele manda carta aos romanos e ele manda saudar. Vamos ler rápido. Glória a Deus. Versículo 7. Não leia lento, leia rápido. Aliás, versículo 6. Não tem mais. Começa no 6 não. Começa no versículo de número 3. Glória a Deus. Saudai a Priscila e a... Vocês vão dizendo 1, 2, para a gente contar quantas pessoas Paulo mandou saudação em Roma. Ele mandou saudar que estava em Roma. 1, 2, 3. Saudai a Priscila. A Áquila. Versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto. 3. 6. Saudai a Maria. 7. Saudai a Andrônico e a Júnia. 9. É 5? 5 aqui é? Então eu dei um pulo grande. Saudai a Priscila e a Áquila. 2. Saudai Epíneto. 3. Saudai Maria. 4. Saudai Andrônico. 5. Saudai Júnia. 6. Prossiga. Saudai a Ampliato. 7. Saudai a Urbano. 8. E a Estax. 9. Prossiga. Ápeles. 10. E a família de Aristóbulo. 11. Herodião. 12. Narciso. 13. Trifena e Trifosa.
Eu ainda não apresentei uma criança com esse nome, irmão. Deu quanto agora com esses? 15, muito bem. Pésside, Vão dizendo aí o número, quantos? Rufo, A mãe dele. a sua mãe, Ansícrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes e Filólogo. Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas, Pronto, 27 pessoas. E a irmã, que não diz o nome, 28. O apóstolo São Paulo mandou saudação e citou o nome de 28 pessoas que certamente eram líderes na igreja de Roma, mas ele não cita o nome de quem? Irmãos, se Pedro estivesse lá reinando como chefe daquela igreja durante 25 anos, qual era o primeiro que Paulo deveria mandar uma saudação? A Pedro, mas Pedro não estava lá. Não estava lá. Quando Paulo escreve, ele vai preso pela segunda vez a Roma. Quando ele vai preso pela segunda vez a Roma, ele saúda na 2 Timóteo, na despedida dele. Ele está em Roma, Paulo está em Roma, e ele manda saudação em nome de alguns irmãos de Roma. E ele manda o nome. Esse aqui dele já estava preso em Roma e ele ia morrer. Era a última carta de Paulo, apesar de Tito estar depois, mas a última carta é Timóteo. Por favor, versículo de número 19. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Agora o versículo 21, ele fala de uma saudação que ele manda. Ele fala de uma saudação que ele manda em nome desses irmãos que moravam em Roma, porque ele estava em Roma. Versículo 21. Eubulo e Prudente, e Lino, Cláudia, todos os irmãos te saúdam. Esses irmãos moravam em Roma. Quando Paulo morreu em Roma. E Paulo diz, olha, Eubulo e Prudente e Lino. Lino era o bispo de Roma. Segundo Eusébio de Cesareia, nessa época já era Lino que era bispo de Roma, era o pastor principal, vamos dizer o pastor presidente de Roma, era Lino. Eusébio de Cesareia, quando escreve a sua história eclesiástica, ele diz que Lino era o pastor principal de Roma. E ele manda saudação, ele diz, saúda-vos, procura vir depressa, Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Era uma família, a igreja se reunia na casa dessa família, e o dono da casa chamava-se Prudente. Esse Prudente, volte por favor. Que fala do... Aí está em Romanos, mas eu estou em Timóteo. 2 Timóteo 4 e 21. 2 Timóteo 4 e 21, houve uma dormilância. Muito bem. Vamos ver aí, né? Procura vir antes do inverno, prossiga... Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos o quê? Isso aí, Paulo estava em Roma para morrer. E ele diz, olha, Eubulo está mandando uma saudação, Prudente está mandando uma saudação, Lino está mandando uma saudação e Cláudia. E todos os irmãos te saúdam. Se Pedro estivesse lá, evidentemente que Paulo falaria no nome do seu companheiro. Mas ele fala no nome do seu... Agora eu tenho uma notícia que pouca gente sabe. Essa família, isso aí é uma família, Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia. Eles eram da família, segundo a tradição eclesiástica, eles eram da família de Cornélio. Quem lembra de Cornélio, o centurião que se converteu? Quem lembra de Cornélio na Bíblia, quem já leu? Essa família, pastor Alberto, segundo os historiadores antigos, era a família de Cornélio que morava em Roma, numa rua chamada Via Cornélia. Porque essa rua era formada de parentes de Cornélio. Cornélio não é nome, Cornélio é sobrenome. Essa família toda era a família Cornélia. E Prudente, segundo a tradição eclesiástica, era o pai de Cornélio, era o patriarca, era o pater familias.
era o patriarca da família Pudente, e a igreja se reunia na casa deles. A igreja sede em Roma. Naquele tempo a igreja não podia construir templo, porque o Império Romano não permitia. Então os crentes mais ricos, que tinham casas grandes, que tinham as vilas, então eles separavam uma grande sala da sua casa para a igreja se reunir. E esse Pudente, a tradição eclesiástica diz que ele era o pai de Cornélio. Era o Cornélio velho, era o patriarca, era o pater familias. Glória a Deus. E Paulo fala nessa família, Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia. Segundo a tradição eclesiástica, esta Cláudia era irmã de Cornélio, era filha do Pudente. E como eles eram ricos e a casa era grande e tinha grandes salões na vila onde eles moravam, um dos salões era a igreja em Roma. Glória a Deus. Interessante, Paulo não fala no nome de Pedro. Se Pedro estivesse lá, o apóstolo São Paulo teria dito, e Pedro também manda saudações. Mas ele não fala nem na carta aos Romanos, que foi no começo, e nem fala na carta a Timóteo, que foi o fim. Se eu fosse vocês, eu grifaria essa parte, porque eu tenho documentos, eu tenho livros que falam sobre isso, de que essa família era a família onde a sede da igreja se reunia. Aleluia, glória a Deus. Se vocês não sabem, recentemente foi descoberta a casa onde a igreja de Laodiceia se reunia. Era uma casa, os arqueólogos fizeram uma escavação e encontraram a casa onde a igreja primitiva se reunia. A igreja que Jesus mandou a carta ao anjo da igreja de Lau, que disse, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Foi descoberta no chão da casa um símbolo cristão, no assoalho, no piso. Foi descoberto um símbolo cristão e os arqueólogos chegaram à conclusão de que aquela casa era a casa de um rico que hospedava a igreja na casa. E depois, nos séculos seguintes, foram edificadas outras igrejas por sobre ela. Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Então, Pedro foi um líder, mas ele não foi líder universal. Que ele esteve em Roma, ele pode ter estado em Roma. Que ele sofreu um martírio em Roma, pode ter sido que ele morreu em Roma, porque a história eclesiástica diz que Pedro foi morto em Roma, foi assassinado por Nero, não no mesmo dia que Paulo, como a liturgia da igreja diz que os dois foram mortos no mesmo dia, não, foram mortos em épocas diferentes, mas ele não era o líder da igreja em Roma. Prova bíblica. Quantas pessoas Paulo manda saudação em Roma? Quantas pessoas? 28 pessoas, e não cita o nome do apóstolo São Paulo. E quando ele escreve a última carta, ele está preso em Roma, e ele manda saudação, e fala de Eubulo, fala de Pudente, fala de Lino. Eusébio de Cesareia diz que Lino nessa época era o bispo da igreja de Roma, e Cláudia era irmã de Cornélio. Louvado seja o nome do Senhor. E Lino certamente também era parente de Cornélio. Lino era parente porque essa casa, todo mundo sabe que era a família de Cornélio, que era rica e hospedava a igreja do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, eu quero também explicar para vocês um pouco de história. Depois nós vamos entrar nas doutrinas práticas com a ajuda de Deus. Hoje não, mas eu quero dizer a vocês. Irmãos amados, na igreja antiga havia uma pentarquia. Na igreja oriental, na igreja de Roma para lá, havia uma pentarquia. 5 sedes importantes. 5 sedes importantes. E todas eram iguais. Não havia uma sede que mandava na outra. Era a sede de Jerusalém, a sede de Antioquia, a sede de Alexandria, a sede de Roma e a sede de Constantinopla. Essas 5 igrejas mandavam em 5 regiões. A igreja de Alexandria mandava em todo o Egito e África. A igreja de Alexandria, o patriarca de Alexandria, mandava em todo o norte da África, onde havia cristãos, estavam debaixo do patriarcado de Alexandria no Egito. Na Síria e naquela região da Mesopotâmia, a igreja era mandada pela igreja de Antioquia. Isso está na história, isso está nos cânones dos concílios. Isso quem diz é Justiniano, o imperador Justiniano, que quem mandava naquela região tinha Jerusalém. Jerusalém mandava em uma região, Antioquia mandava em outra região, Alexandria mandava em outra região, Roma mandava na região do oeste da Europa e Constantinopla mandava no oriente da Europa.
E essas 5 igrejas, que eram a pentarquia, nenhum desses bispos mandava no outro. Eram igrejas autônomas e eram igrejas independentes. Quando havia uma necessidade, eles se reuniam numa grande assembleia, num grande concílio para resolver as coisas. Mas a igreja de Roma até então não tinha autonomia sobre todas as igrejas. Depois foi que eles foram tomando posse de todas as igrejas, de todas essas regiões. Mas no Oriente eles nunca tomaram, porque Constantinopla nunca aceitou que Roma mandasse nela. A igreja de Constantinopla sempre foi independente, até que em 1054 eles romperam. A igreja ortodoxa, a igreja oriental, rompeu completamente com Roma, porque já não aceitava desde o princípio que Constantino fundou Constantinopla. Então Pedro foi um líder? Foi. Pedro foi um servo de Deus? Foi. Mas ele nunca mandou na igreja toda. Ele trabalhou em Antioquia, ele trabalhou em Jerusalém, ele possivelmente esteve em Roma, ele passou em Lida, ele passou em Sarona, ele passou na Bitínia. A Bíblia diz que Pedro passou na Bitínia. Pedro era um missionário, Pedro era um apóstolo do Senhor. Ele passou no Ponto, ele passou na Bitínia, ele passou na Ásia, como está escrito na primeira carta de São Pedro. Veja o campo de Pedro, não foi somente em Roma que ele passou. Põe aí 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 1. Pedro era um missionário que morreu em Roma. Eu acredito que morreu, mas ele não era bispo de toda a igreja universal. Ele era um missionário que trabalhou em vários lugares. Por favor, ele diz para quem ele manda a carta: para as suas ovelhas que ele pastoreou, e agora ele manda uma carta para elas. Um em um, todo mundo, veja aí, por favor, leia, por favor, pastor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês estão vendo quantos lugares que Pedro trabalhou? Glória a Deus. Ele não parava. Pedro era missionário. Pedro era apóstolo. E apóstolo, irmão, não parava. Apóstolo fundava a igreja e partia. Aleluia. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? E depois ele escreve carta às igrejas que ele fundou. Ele fundou a igreja na Galácia. Galácia é uma região, não é uma cidade. Galácia é uma região. Capadócia é outra região. Ásia é onde hoje é a Turquia, é outra região. E Bitínia é uma região onde hoje também é a Turquia, mas é uma outra região. Ele manda, quando ele já está idoso, ele manda carta para as ovelhas que ele ganhou para Jesus. Então vocês veem, lá no livro de Atos, uma hora Pedro está no lugar, outra hora Pedro está em outro lugar, outra hora Pedro está em outro lugar. Meus amados irmãos, por quê? Porque ele era um apóstolo, ele era um missionário, e os missionários não param. Missionário não para. Missionário tem um fogo na alma, ele não fica quieto no canto. Me diga uma coisa, o apóstolo São Paulo parou? Me ajudem. Ele vivia no lugar só, o apóstolo São Paulo vivia no lugar só. Quando a gente lê a Bíblia, onde é que Paulo está? Todos os lugares. Quem pode dizer glória para Deus, irmãos amados? Quem pode dizer glória para Deus mais forte? Então, você aprendeu nesta noite. E o próprio Pedro, para encerrar, ele reconhece que era apenas um presbítero. Ele diz: eu sou presbítero com eles, eu sou um pastor como os demais. Vamos ver, primeira carta de São Pedro, estaremos terminando. Primeira carta de São Pedro 5:1, glória a Deus. Primeira carta de São Pedro 5:1, glória a Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. O apóstolo São Pedro, ele disse: olha, eu também sou um presbítero. Eu sou um pastor como eles. Eu apenas tive o privilégio de ver Jesus, eu apenas tive o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente, mas eu também sou apenas um presbítero com eles. Ele não tinha arrogância de andar com um capacete na cabeça assim desse tamanho, né? Não, ele não andava não. Ele era um presbítero, ele era um pastor como os demais. E outra coisa, irmão, o que é que a doutrina de uma determinada religião diz? Que Pedro era infalível, não é assim? Ele diz que Pedro e todos os seus pseudos sucessores são infalíveis. Mas você sabia que Paulo repreendeu Pedro? Quem já leu na Bíblia que Paulo repreendeu Pedro? Vamos ler para encerrar. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo São Pedro recebeu um gato. Aqui, quando eu era criança, que era repreendido, os colegas diziam: levou um gato. Quem levou gato quando era menino? Glória a Deus. E depois de velho também, glória a Jesus, né?
Aleluia. Pedro levou um gato de Paulo, irmão. Então Pedro não era irrepreensível, Pedro não era infalível, porque tem uma doutrina que diz que Pedro e os seus sucessores são infalíveis. Oh, irmão, e as besteiras que esse sucessor dizem que é sucessor de Pedro está fazendo? As besteiras que esse homem está fazendo, faz vergonha. Até os liderados da sua religião têm acanhamento dele, têm vergonha dele, das besteiras que ele está fazendo. E Pedro, como ser humano, era falível e até fugiu do evangelho. Vamos ver aqui Paulo falando a respeito de Pedro. Paulo falando em Gálatas 2:11. Todas as Bíblias do mundo, elas têm essa passagem. 1, 2, 3. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Para aí, irmão. Paulo disse que repreendeu a Pedro onde, irmão? Botou o dedo na venta de Pedro. Oh, irmão, se Pedro fosse essa pessoa tão importante que dizem, será que Paulo teria coragem de resistir na cara? Paulo disse, quando Pedro chegou em Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque era repreensível. Prossiga, nós vamos encerrar. Porque antes que alguns tivessem chegado de lá, da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Prossiga. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas Barnabé, até tu, Barnabé, foi na onda de Pedro. Barnabé foi na onda de Pedro. Aí Paulo deu uma repreensão em Pedro, deu uma repreensão em Barnabé. Por que Paulo deu essa repreensão em Pedro e deu essa repreensão em Barnabé? Versículo de número 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Eita lapada. Pedro levou uma lapada de quem, meus amados irmãos? De Paulo, na cara. Porque Pedro não estava andando. Bota essa parte, irmão. Bota essa parte. Volte um pouquinho no começo do versículo 14. E disse, mas quando vi que não estavam dando bem e direitamente, conforme o apóstolo São Pedro era um ser humano falível. Diz, não, mas ele não podia errar na doutrina, mas ele estava errando na doutrina. Porque Paulo disse que ele não estava andando em conformidade, não estava andando bem, e nem estava andando direitamente, conforme o que, irmão? Não era apenas um erro pessoal, era um erro doutrinário. Pedro teve uma hora que ele farrapou. E como é que se pode dizer que os sucessores, que eles dizem que são sucessores, eles dizem que são sucessores de Pedro? Olha, se o Pedro errou, imagina a cambada que veio depois dele. Agora Pedro não guardou rancor de Paulo. Paulo repreendeu Pedro na cara, disse que ele não estava andando bem, nem estava andando direito, conforme a verdade do Evangelho. Mas só que quando Pedro escreve uma carta, Pedro não guardou rancor de Paulo. Segundo Pedro, para encerrar, capítulo 3, esse é o último, eu prometo que é o último versículo que eu vou dizendo para encerrar e dizendo mais. Glória a Jesus, né? Mas eu vou soltar vocês agora. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta de São Pedro, 3 e 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Mas, irmão, Pedro respeitava Paulo e aceitou a correção. Não ficou com raiva de Paulo. Tem crente, irmão, que se o pastor disser tantinho assim, fica que nem um cururu, irmãos, quando você bota sal. E diz, eu não vou mais congregar nessa igreja.
Pastor, meu irmão, eu já levei gato publicamente de pastor. Eu, sem merecer. Está aqui minha esposa, que sabe disso. Levei um gato de um pastor na vista de 500 pessoas reunidas, sem dever. Mas um gato com cada unha desse tamanho. Quando eu terminei de levar o gato, eu estava de porteiro, voltei para a porta e fiquei lá bem tranquilo. Aí um companheiro disse, se fosse eu não aceitava. Se fosse eu dizia uns desaforos. Eu digo, tia, quieta. E estou crente até hoje, irmão. Nós estamos numa época que ninguém pode repreender ninguém. É verdade ou não é, irmão Dado? Vou para a justiça, danos morais. Uma pessoa como eu. Pois Pedro recebeu uma repreensão de Paulo, aceitou a repreensão, não ficou zangado, não moveu ação judicial de danos morais. E quando foi depois escrever uma carta chamando ele de quê? Nosso lê amado. de novo, do começo, para encerrar. Vamos ficar de pé para encerrar. Senão eu não encerro. Se vocês não ficarem em pé, eu não encerro. Que é tão bom falar de Deus, é tão bom falar da Bíblia. Olha de novo, Pedro já velho, escreve uma carta e fala de Paulo. E como é que ele fala de Paulo? Com raiva, com rancor? Me ajudem, por favor. Presta atenção ao versículo. Ele fala com raiva, ele fala com rancor? Não. O que é que ele diz aos crentes? E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Para aí. Isso aí, irmãos, é cerca de 25 anos depois. Cerca de 20 a 25 anos, mais ou menos 20 anos depois. Eu creio que não foi 25 não. 20 anos depois que Pedro recebeu o gato de Paulo, recebeu a repreensão. Aí ele escreve uma carta e diz, como também nosso que, irmãos? Nosso também o que, irmãos? Amado irmão Paulo vos escreveu. E ainda elogiou. Veja o elogio, prossiga por favor, veja o elogio. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ainda disse que Paulo era um homem sábio. Dá para dar um glória a Deus, irmão? Se você receber uma repreensão do seu pastor hoje, carta de mudança, eu vou agora para a igreja pentecostal Nossa Senhora das Candeias. Mas, irmão, por quê? Porque o pastor disse uma coisa que eu não gostei. E eu sou uma pessoa muito importante. Meu irmão, meu Deus, que era que nós estamos vivendo, irmão? Eu vi na internet uma mensagem dizendo que essa geração é a mais fraca de todos os tempos. Não sei se vocês já ouviram um comentário de alguém falando que essa geração que nós estamos vivendo é a mais fraca, mais fragilizada, mais imbecilizada de todas as gerações. Não aguenta nada. Não aguenta nada. A geração Z, Zelê, glória a Jesus. Criada com dengue. Criada com Nutella. Eu fui criado, foi com pirão de mocotó. Eu fui criado, foi com farinha de mandioca. E criado com doutrina forte. Quem diz glória a Deus, irmãos amados? Glória a Deus. Quem diz glória a Deus, irmãos amados? A Bíblia boa para nos ensinar a ser crentes, irmão. Hoje em dia é denominação em toda esquina e o povo fica de uma para outra. De uma para outra. Eu vou buscar amor. Eu vou buscar amor, que aqui não tem amor. Irmão, eu não tenho que procurar amor. Eu é quem tenho que ter amor para dar. Vou procurar outra igreja que aqui não tem amor, ninguém me dá valor. Eu quero um lugar onde o povo me veja. Bota uma melancia na cabeça e uma bola no nariz que o povo vai lhe ver. Eu não sou crente para o povo me ver, eu sou crente para servir a Deus. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? E se alguém me agredir, se alguém me repreender, eu tenho que ser o quê, meus amados irmãos? Humilde. No dia que eu fui separada de diácono, é Deus que está mandando essa mensagem, é Deus que está mandando. No dia que eu fui separada de diácono aqui nesta igreja, em 1982, 31 de agosto de 82, um pastor que já não existe mais, morreu desviado, lamentavelmente, me pegou ali na casa pastoral, onde era a garagem, de lado ali, onde tem aquele salão ao lado ali, aquela garagem. Irmão, ele me deu um aperto
de 2 horas às 4:30 da tarde, em pé ali, e ele me dizendo tudo o que quis, desaforo um em cima do outro. No dia que foi o presente que eu recebi no dia que eu fui separado da diácono. 2h30 de gato. O mesmo que me fez uma vergonha, diante de 500 pessoas. Não sei o que foi que ele encarnou em mim, chegou ali naquela... Eu soube que você vai ser separado hoje a diácono, mas agora você vai ver. Ali na casa pastoral. E eu, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Quando foi de noite eu fui separado a diácono aqui. Eu e Carlos Lucena e outros fomos separados a diáconos aqui neste púlpito, que não eram esses móveis, eram outros. Mas irmão, eu estava tão alegre, eu dei cada pulo aqui, que quando botaram a mão na minha cabeça eu dei um pulo. O Carlos Lucena, que já dorme no Senhor, deu outro pulo também. Foi um fogaréu aqui, alegre e satisfeito. E hoje em dia ninguém pode dizer nada. Homem, tenha jura nessa cara velha. Se converta a Deus. Aprenda a ser homem. Ser mulher de fibra, de verdade. Dá para dar glória a Deus, igreja. Valeu a pena você vir aqui. Valeu a pena você vir aqui. Dê glória para Jesus e aprenda a ser crente, rapaz. Aleluia. Aleluia. Pastor Edmilson, vem orar. Tem alguém para Jesus nessa noite, para levar um gato? Glória, aceitar Jesus e levar um gato? Tem alguém para ser crente hoje? Hein? Para ser crente de verdade, de fibra. Crente de verdade, de fibra, que aguenta tudo. Onde está a primeira pessoa em nome de Jesus? Onde está? Tu tem coragem, vem meu filho, vem para cá. Glória a Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Essa aí é de coragem, porque numa doutrina dessa, vir ser crente, tem coragem. Glória a Jesus. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda? Fica aí no pé do altar, meu filho. Aqui. Sim, fica aí. Fica com ele, irmão. Pronto, fica com ele aí. Glória a Deus. Quem dá glória para Jesus, igreja? Meu filho, Jesus vai perdoar todos os teus pecados. É seu filho, irmã? É sobrinho. Cuide dele em nome de Jesus. Amém? Irmão Marcos Mateus, fica aí perto dele. Põe a mão no ombro dele. Glória, meu filho, peça perdão a Jesus dos seus pecados. Viu? Diga assim, olhe comigo e a igreja diga comigo. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida e faça de mim um crente forte como o apóstolo Pedro. E todos dizem amém. Feche os olhos que nós vamos orar por você agora. Meus amados irmãos, oremos ao Senhor conforme a orientação do nosso pastor. Querido Deus e eterno Pai, graças, Senhor, te damos nesta noite por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Deus de toda graça e bondade, graça te damos, Senhor, pela palavra que acabamos de receber. Senhor, esta palavra que vem de encontro às nossas necessidades. Continue, Senhor, usando o teu servo, nosso pastor. Meu Deus, continue abençoando esta igreja, para que, aleluia, cada um de nós nos tornemos, Senhor, crente de verdade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, abençoe este jovem, perdoa-lhe os seus pecados e reescreva o seu nome no livro da vida. Meu nome, meu Deus, meu Pai, nós te oramos, Senhor, e te agradecemos por toda a bênção nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Dê a paz a ele, irmão, e os irmãos cuidem aí de tomar nota do nome dele. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Dê a paz ao vizinho e diga: não seja crente manhoso. Glória a Jesus.